Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Psi e eu estou aqui hoje para convidar vocês para que a gente possa refletir um pouco sobre o tema solidão. Esse tema ele é bastante tratado, abordado, nos meios psi, nas discussões. Ele acaba sendo vinculado a outros temas igualmente importantes. É vinculado à questão das relações amorosas, das relações familiares, dos sentimentos, de autoestima, entre outros. E até aqui no Momento Psi nós já tivemos alguns vídeos que trataram desse tema, inclusive associando a questão da autoestima, o sentimento de solidão e a baixa autoestima diretamente associados. E hoje eu convido vocês para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre isso, da diferença entre o sentimento de solidão e a solitude. Na verdade, existe então uma conceituação sobre isso, E nós sempre temos acesso a uma associação da solidão com conceitos negativos, num tom pejorativo. A solidão ela remete muito a abandono, a fracasso. Então as pessoas associam, por exemplo, que se elas estão sozinhas em alguns momentos de suas vidas é porque foram abandonadas, porque fracassaram nas relações. E na verdade, muitas vezes não é isso que aconteceu, A solidão ela pode ser até uma opção em alguns momentos. O sentimento de solidão, ele assusta muito, Porque muitas vezes as pessoas associam ao desamor. E por que isso acontece? Porque lá no início das nossas vidas, quando somos crianças e muito dependentes do outro, principalmente de quem desempenha função materna, e função paterna, estar sozinho é associado ao abandono. E nós precisamos do outro para sobreviver. Então, estar com alguém, não estar sozinho, é associado à sobrevivência, à vida. Então, isso fica tão arraigado dentro de nós, que mesmo depois de muitos anos na vida adulta, quando a gente pensa que tudo bem estar sozinho, sempre tem um sentimentozinho lá dentro, com um medo muito grande do abandono, De associar, então, a solidão ao desamor, ou a solidão à morte. As pessoas costumam ter um medo muito grande de morrer sozinhas, quando na verdade nós estamos sempre sozinhos, se a gente for pensar no âmago da questão, Por mais que nós estejamos num ambiente com muitas pessoas, ou que nós estejamos com uma pessoa com quem tenhamos muita intimidade, nós estamos sempre sozinhos conosco, Porque alguns pensamentos a gente não consegue dividir. Dentro de nós existe uma solidão muito grande, a gente até tenta compartilhar muitas coisas, talvez quase tudo, mas dentro de si cada um está sozinho consigo mesmo. Então o que nós temos é a ilusão de compartilhar a vida com algumas pessoas, e as relações amorosas, não só de casais, como familiares também, de mãe e pai com filhos, de irmãos, de parentes, elas nos trazem a ilusão, através do sentimento de pertença, de que não estamos sozinhos. E isso é muito confortável, isso acolhe, faz com que nos sintamos bem. Mas, muitas vezes, algumas relações que se dão, que são tóxicas ou abusivas, ou de dependência e codependência, no sentido exagerado da coisa, pode trazer muitos malefícios, E aí, se nós temos esse sentimento de que precisamos imprescindivelmente do outro, fica muito mais difícil se libertar. Então, muitas vezes, por medo, as pessoas acabam se mantendo em relações nas quais elas não estão bem, ou até que baixam a sua autoestima, para não se sentirem sozinhas. E aí entra uma outra questão, que é essa diferença da solidão e da solitude, que a solitude é justamente a capacidade que as pessoas têm, e precisam desenvolver, de ficar bem sozinhas, De lidar bem
com a sua solidão. Então, isso é a solitude, de entender que nascemos sozinhos e que vamos morrer sozinhos. Embora seja muito importante nos relacionarmos com as outras pessoas, muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto seres sociais. Então, essa é a diferença. E a solitude, na verdade, o que precisa é que nós consigamos atingir um equilíbrio entre isso, né? Nem entender que precisamos estar sozinhos sempre e daqui a pouco começar com uma sensação individualista de que não precisamos de ninguém para nada, mas sabermos que podemos e devemos estar sozinhos para muitas coisas e que conseguimos realizar coisas em nossas vidas sem a companhia dos outros. Então a alternância entre esses dois estados, entre estar acompanhado e estar sozinho e bem, é que é o mais saudável. Inclusive, para se relacionar com as outras pessoas, é importante que nós saibamos que somos seres totais. E que quando nos relacionamos com outras pessoas, nós estamos nos relacionando com pessoas que também são seres em sua totalidade. Que ninguém complementa o outro, né? No sentido de ser uma necessidade de encaixe. O encaixe ele pode se dar, sim, por familiaridades, né? Por questões de pensar parecido, de ter ideais de vida semelhantes ou de diferenças que se complementam, mas não porque cada pessoa é uma metade de um todo. Não, cada pessoa é um total. É muito importante que nós possamos entender isso. Bom, e aí com esse temor que acaba existindo, né, da perda das pessoas amadas, ou das pessoas importantes e do medo do sentimento de solidão, muitas vezes as pessoas fazem de tudo para agradar esse outro, né, no sentido de não perdê-los, então não perder essas pessoas e não se sentirem sozinhas ou abandonadas. E muitas pessoas, quando estão sozinhas, tentam suplementar, então, o vazio que o sentimento de solidão acaba acarretando com outras coisas, como adições, né? Tanto relacionado a drogas, quanto ao álcool, quanto ao alimento. Tem pessoas que têm a questão do vício de comprar compulsivamente para aplacar o sentimento de solidão, simplesmente porque não conseguem lidar de uma forma a cultivar a solitude, né? Porque estar sozinho é ter que lidar com os próprios demônios, muitas vezes. É olhar para si, para dentro de si, é conseguir entender as coisas que não atingimos, os nossos traumas, aquilo que não damos conta. E isso fica muito mais emergente quando estamos sozinhos, quando não estamos em meio a outras pessoas. Embora muitas pessoas, mesmo casadas ou em meio às suas famílias, sintam-se sozinhas, tenham esse sentimento de solidão muito forte por não terem intimidade com as pessoas de quem estão perto. Algumas pessoas, por temerem muito o sofrimento do término das relações, o sentimento de solidão que esses términos acarretam, acabam não se ligando amorosamente ou profundamente com outras pessoas. Evitam isso. Mas evitando o sentimento de solidão, que dá aquela sensação de abandono e desamor em muitas pessoas, então essas pessoas acabam se relacionando, sim, amorosamente com outras, mas em relações muito rápidas e sem profundidade. Então acabam pulando de uma relação para outra apenas para não ter essa sensação de solidão, que parece tão perturbadora, mas não se aprofundam em relações nas quais elas possam se entregar de fato e sofrerem se elas terminarem. Então é o medo do sofrimento tão grande em ambas as situações que as pessoas deixam de viver, na verdade, né? Pelo medo de sofrer. E tem tudo a ver também com o medo que temos da felicidade, porque temos medo de perdê-la. Então é mais fácil estarmos com problemas e infelizes para muitas pessoas, porque aí não temos mais nada a perder,
do que se estamos num estado de felicidade, muito realizados, porque aí o temor da perda, daquilo que nos deixa felizes, é muito grande. Então, muitas pessoas se habituam a estarem felizes nas suas vidas. E quando têm a oportunidade de sentirem-se felizes de alguma forma, muitas vezes existe aí um boicote em relação à própria felicidade. Em meio a isso tudo, o que nos salva é o autoconhecimento, né? Porque se nós entendemos que precisamos encarar a nossa solitude em alguns momentos e encarar os nossos demônios para que nos sintamos mais fortes e que ainda assim ganhamos muito ao nos relacionarmos com outras pessoas, nós acabamos mais realizados e temos mais qualidade de vida. Então é muito importante que se busque o autoconhecimento sempre, que a gente possa entender o que nos faz precisar estar perto de alguém em alguns momentos, mas que a gente possa entender também que podemos ter momentos muito prazerosos e muito positivos e de desenvolvimento mesmo sozinhos. E isso faz com que a gente possa se libertar da necessidade de estar agradando tanto os outros, porque se acontecer aí uma separação, não vai ser daquela forma que pensamos, aquela sensação de abandono ou de morte, porque entendemos que conseguimos dar conta das nossas vidas, né? Bem, esse então foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões de outros temas também, fiquem à vontade para colocar aqui embaixo. Um abraço grande e um bom final de semana para todos.